Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nus Amorim. Nesta quarta-feira, começando para refletir assuntos que dizem respeito às nossas vidas. A pandemia continua ameaçando vidas, então cuide-se, precaução, proteção para você e para todos que vivem à sua volta, tá bom? Gente, vamos refletir um assunto que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque pode acontecer no dia de hoje, nesta quarta-feira, lá em Brasília. Lá em Brasília. Acabou a queimada aqui no Pantanal, a maioria, pelo menos choveu bastante, diminuiu muito, dissipou-se aquela fumaceira que estava aqui em Cuiabá, aqui na região do Pantanal. Essa fumaça que, infelizmente, atingiu a todos nós aqui. Pois é, mas uma outra cortina de fumaça continua a preocupar aqui, ó, a minha cabeça. Eu quero repartir essa preocupação com você. Com você, meu amigo, que acompanha aqui o canal Vote. Vocês lembram que na semana passada houve uma sessão no Supremo Tribunal Federal, onde foi a última sessão do Celso de Mello, o decano que está se aposentou no dia 13, se afastou definitivamente, e a última sessão dele foi na semana passada. Ele era o relator do caso, daquele caso que envolve o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre ele ter ou não aparelhado a Polícia Federal. A acusação veio do seu ex-ministro Sérgio Moro, aquele juiz mesmo, todo poderoso, que era a pessoa do maior, assim, patamar da justiça, o paladino da justiça. O povo brasileiro venerava ele. Olha, Sérgio Moro. Agora está se descobrindo as maracutaias lá em Curitiba. Como que ele agia em conluio com o Ministério Público, aquele tal de Dallagnol. Cada dia que passa aparecem coisas novas, inclusive com a interferência internacional dos Estados Unidos da América. Tudo isso vai ser descoberto e colocado a limpos. Pois é, vamos saber definitivamente quem era Sérgio Moro, quem era Dallagnol e o que foi essa Lava Jato na história do Brasil. Nós vamos descobrir bem o que foi isso. Mas tudo bem. O ex-ministro Sérgio Moro saiu atirando para tudo quanto é lado. E uma das acusações, que inclusive com mensagens, troca de mensagens no celular, dele com o presidente Jair Bolsonaro, dava conta de que ele queria aparelhar a Polícia Federal, trocar o comando geral da polícia lá, o presidente da Polícia Federal, colocar gente dele, colocar gente que ele confiasse, que desse informações para ele. E inclusive naquela reunião lá de abril, aquela que se falou cada coisa cabeluda, ele mesmo falou: eu quero sim ter informações da Polícia Federal e eu peço e ninguém me dá. Ele falou diretamente para Sérgio Moro. Depois dali, praticamente Sérgio Moro já saiu fritado. Culminou com a sua saída atirando para tudo quanto é lado e ele falando. Ele, inclusive, tem mensagens dele falando: eu só quero a do Rio de Janeiro, pô. Você pode pegar as outras, você tem todas as superintendências, eu quero a do Rio de Janeiro. Provas em conteste de que ele quer manipular as investigações da Polícia Federal. Bom, mas não sou eu que tenho que julgar isso, Vamos aos fatos. Celso de Mello é o relator desse caso. E aí a Procuradoria-Geral da República pediu para que ele fosse ouvido. O Celso de Mello queria que a Polícia Federal quer ouvir o depoimento do presidente. Inclusive o ministro já foi ouvido, o ex-ministro Sérgio Moro já foi ouvido, já fez mais acusações, enfim. E agora falta o depoimento do Jair Bolsonaro. Ele alega que ele tem que fazer o depoimento por escrito, que aí, lógico, ele vai ter toda uma assessoria, não vai... Ele é covarde, ele é tão covarde que ele não quer ir lá presencialmente, falar, olhando no olho do delegado, inclusive com a presença do próprio Sérgio Moro, que deve estar no local, presente desse depoimento. Ele não quer isso, ele quer ir, quer fazer por escrito, entrega lá e pronto, acabou, pô. Ele é covarde. Além de mentiroso, covarde. Pois é, mas aí o Celso de Mello, em sua última participação lá no Supremo, ele, como relator disso aí, como uma pessoa que está à frente, votou e já deu seu parecer de que ele tem que ir presencialmente, sim.
Ele, no caso, ele não é testemunha, ele é réu, ele está sendo investigado. Ele que está sendo acusado. Então ele tem que ir pessoalmente, olhando no olho, sabe? Como um homem, como um verdadeiro homem. Será que esse presidente não é homem? Ou ele só é homem fazendo arminha? Parece que sim. Mas tá. E ele não quer. E aí criou-se um imbróglio. Mas como foi a última sessão, o que aconteceu? Celso de Mello deu seu voto e aquela comoção, oh, parabéns, você foi uma pessoa muito importante na história do Supremo, aquela coisa toda. E o Luiz Fux, presidente, automaticamente, eu acho que nem se esperava isso, não sei, mas suspendeu a sessão. Suspendeu a sessão e aí o que aconteceu? Não se votou mais. Então não se sabe ainda se ele vai presencialmente ou não, ou se ele vai depor por... Isso é importantíssimo, importantíssimo, para que a Polícia Federal chegue à conclusão, né? A sua conclusão. E o presidente, com certeza, se for, vai mentir, por escrito ou tete a tete, ele vai mentir. A verdade é essa, ele vai mentir. Mas, tete a tete é mais difícil, né? Muito mais difícil. Pois é, mas o que aconteceu nesse período agora? Deveria ser hoje a reabertura e eu acho difícil. Vamos ver. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja enganado, que isso aí seja retomado hoje lá no Supremo Tribunal Federal e os ministros votem pelo depoimento ou presencial ou por escrito, que seja. Eu prefiro que seja pessoalmente, tete a tete, como um verdadeiro homem, coisa que ele não é. Bom, de qualquer forma, o que aconteceu nesse intervalo, né, de quarta-feira passada para agora, para esta agora, em uma semana, criou-se uma cortina de fumaça. Qual foi essa cortina de fumaça? O ministro Marco Aurélio, se utilizando de um recurso da lei, que é legítima, né, que prevê que a prisão preventiva tem que ser reanalisada de 90 em 90 dias, isso aí foi assinado inclusive pelo próprio presidente Bolsonaro agora, tem que se investigar também inclusive isso, por que ele deu essa questão, mas de qualquer forma, está na lei, ele colocou em liberdade, assim, no último sábado, um tal de André Repp. Ele que é um dos principais traficantes do Brasil, o André Repp. E ele já picou a mula, já sumiu no mapa. Por quê? Porque ele sumiu no mapa? Porque o André Repp era uma pessoa perigosa, internacionalmente, traficante internacional, milionário, muito dinheiro, né? Muito rico mesmo. E aí, tanto é que esse processo foi chegar no Supremo Tribunal, né, para ser julgado. Só quem tem dinheiro que faz isso. Quem não tem fica preso e fica caladinho. Mas ele foi libertado com base nessa... E o Marco Aurélio foi indagar, mas como que você solta um cara perigoso? Eu não olho capa de processo. Para com isso, rapaz. Como você não olha a capa de processo? Como é que você vai julgar sem saber o nome, a procedência do indivíduo, quem que ele é? Como é que se julga uma pessoa sem saber quem é? Não existe isso, mas tá. Ele deu essa desculpa esfarrapada, digamos assim, de que eu não olho a capa do processo, eu vejo lá tal, não cumpriu, eu libertei mesmo. Além desse, foram mais de 70 que ele também libertou no mesmo barquinho, né? Da mesma forma. Mas esse aí caiu do cavalo porque o André Repp é perigosíssimo. E já picou a mula, não se encontra mais o homem no Brasil. Estão procurando ele aí e não acha ele. Mas o Luiz Fux, presidente, já revogou essa soltura e mandou prender de novo. E aí virou uma briga de foice, estão discutindo o Jornal Nacional, jornal não sei de onde, todo mundo só fala nisso. A briga entre Luiz Fux, Marco Aurélio, agora não sabe, parece que vai para o Supremo hoje, vai para ser discutido em plenário hoje, se o presidente pode ou não pode interferir na decisão de um dos ministros, porque o Marco Aurélio diz que ele é igual a ele, só é um coordenador, o presidente não tem que interferir nas decisões, enfim, virou uma cortina de fumaça. Tá, já ficou para segundo plano, pelo menos na opinião pública, ninguém mais está nem observando esse detalhe, eu estou atento a isso, de que tem que se votar o indiciamento, a fala do presidente, o depoimento do presidente na Polícia Federal, presencialmente lá, olhando como homem ou por escrito. E se passar, deve ser uma coisa assim rapidinha para não... De qualquer forma, o mais importante hoje nem é essa questão do André Repp, é o Jair Bolsonaro. É retomar essa discussão aí, votar, decidir se ele vai depor por escrito ou pessoalmente lá na Polícia Federal.
para se a gente chegar definitivamente a um resultado da Polícia Federal, se ele aparelhou ou não a Polícia Federal, principalmente a Superintendência do Rio de Janeiro, que ele trocou logo em seguida depois da saída do Sérgio Moro. Enfim, muita coisa por baixo dos panos. E é isso que não pode acontecer. É por isso que o Brasil está na situação que está, gente com fome, inflação voltando, e privatização de tudo quanto é lado. Isso mexe com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Vote, V-O-O-T-I. Vamos prestar atenção hoje, lá em Brasília, no Supremo Tribunal. Será que Bolsonaro vota que nem homem, olhando no olho? Ou ele vai ser covarde e querer e votar e vão permitir que ele deponha por escrito? Façam suas apostas. Vote, inscreva-se, dê um like. Um abraço.